Então, essa aula está sendo gravada a partir de agora. Vamos lá corrigir o exercício 4, página 33 da atividade suplementar. Exercício letra A. Ficou facinho agora fazer isso aqui, né? X mais 2 ao cubo. Então, nós temos a nossa identidade como sendo A. Oi? É só o D que foi tarefa. É só o D? Maravilha. Então, nós Isso. temos A Eu mais... mandei tudo, Ronaldo. Beleza. É que ele já tinha corrigido os outros, só que tava lá como tudo. Isso. Maravilha. Então, a identidade nossa, A mais B ao cubo, ficaria como A ao cubo mais ou menos 3A quadrado B mais 3AB quadrado, e aí mais ou menos no final, o B ao cubo. Essa é a identidade nossa. Então, eu vou apagar aqui o item A, porque faltou apenas o item D. O item D é N ao cubo, né? Se eu não estiver enxergando mal ali, menos 5 Isso. ao cubo. Me ajuda aí, que vira e mexe eu troco. É quadrado eu ponho em cubo, é cubo eu ponho em quadrado. Eu não enxergo nada. N ao cubo menos 5 ao cubo. Difícil esse, né? Vamos ver o que sai aqui. Me ajuda aí então, Gustavo, para a gente finalizar isso. Ajuda. Vamos lá, é o primeiro ao cubo, né? Então eu tenho Isso. N ao cubo N ao cubo. ao cubo. O sinal agora a gente segue negativo, né? Menos 3. 3 vezes N ao cubo ao quadrado N ao vezes cubo ao quadrado vezes 5. Isso. Maravilha. Agora é mais, né? Mais 3 vezes N ao cubo vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado mais menos agora, né? Menos 5 ao cubo. 5 ao cubo. Ok. Beleza. Ô, Gustavo, eu já costumo, vou te dar essa dica aí para quem mais estiver prestando atenção, pegar aí. Eu já gosto de definir o sinal antes de começar a operação, porque assim eu não me preocupo mais. Mas se você quisesse dizer assim, ó, que o primeiro termo é n ao cubo e o segundo termo é menos 5, dá na mesma, não vai mudar nada, ok? Por quê? Porque essa operação aqui ficaria como menos, por exemplo, no final aqui, ó, menos 5, porque é o segundo termo, ao cubo. E aí ele sairia negativo. Sim, Okay? aí seria o mais estaria para fora, não é? Isso, o mais estaria para fora, dentro do parêntese ficaria menos 125, e aí mais com menos daria menos. Tá bom? Então, para quem já tem essa capacidade, esse entendimento, assim, às vezes gosta de trabalhar assim, também dá certo, ok? Eu já gosto de definir o sinal antes para não ter problema. Deixa eu apagar isso aqui. Definido o sinal. Alguém tem dificuldade para entender como montamos esse desenvolvimento inicial aqui? Está bem tranquilinho agora, né? O cubo de um binômio. O outro nome também está com facilidade nessa parte de cubo aqui. Vamos seguir. Agora é só desenvolver as contas. N ao cubo. N a nona. A nona. 3 vezes 3 é 9. Isso. Menos. Quanto vai ficar essa conta aqui agora? 15 N sexto. Então, 3 vezes 5 deu 15. E N ao cubo ao quadrado é N a sexta. Beleza. As propriedades da potenciação estão entrando aí na mente de todo mundo. A última aqui, penúltima, né? Mais uma aqui. Mais 75 N ao cubo. 5 ao quadrado é 25 vezes 3 dá 75. N ao cubo. E menos 5 ao cubo. 125. 125. Acabou-se o que era doce. Simples assim. Dificuldades?
Felipão, entendeu? Opa, entendi sim. Maravilha, então. Acho que está bem tranquilo essa parte aqui já, né? Acho que a galera está entendendo aí. É difícil saber a distância assim, mas pelo menos alguns feedbacks que eu tive foram positivos. Bom, exercício 6. Só colocar o fator comum, né? E depois o agrupamento. Página 33 também. Acho que dá para eu fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Felipe, me ajuda aí, direto, hein? Sem abrir agora a expressão. Quem é fator comum ali? É o 7. O 7. Muito bem, ele aparece nos dois ali. O 7. Quem mais é fator comum? O A. O A. Maravilha, maravilha. Quem sobrou dentro do parênteses? 2 mais B. 2 mais B. Então, gente, quando pega uma expressão facinho assim, tenta já sair direto, sem abri-la, para você já ir desenvolvendo, né? Pelo menos nas expressões mais fáceis, você já vai direto, sem abrir a expressão. E aí, quando você tiver muita dúvida, né? Pega uma expressão meio monstro aqui, sei lá, talvez o item B ou C, talvez, não conseguir enxergar direito aqui, aí você abre ela e aí você vai marcando aqueles que aparecem nos 2, 3 elementos, nos 2, 3 termos ali, aquilo que se repete e vai colocando. Mas quando der para fazer direto, faça direto. Vamos ver aí. Ô Iris, Eu dá para fazer o B comigo? acho que sim. Dá para fazer direto ou vamos abrir essa expressão? Olha, eu para ficar um pouco mais confiante, eu prefiro abrir. Prefere abrir? Então vamos abri-la. Item B. Eu também, viu? Vira e mexe, eu abro a expressão aí. Estou em prova lá, às vezes meio tenso, sei lá, eu abro a expressão, não arrisco não. Até 1 vezes 1 eu ponho no caderno ali e faço 1 vezes 1. Vamos lá. O 8, eu posso escrevê-lo como sendo 4 4 vezes 2. vezes 2. O m ao cubo é m vezes m vezes m. Beleza? O que falta eu pôr ali? Vezes N? Vezes n. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. No segundo termo agora eu tenho o 20. Como que eu escrevo o 20? 5 vezes 4. 5 vezes 4. 5 vezes 4. O m ao quadrado é m vezes m. E o n ao cubo? N vezes N vezes N. Maravilha, maravilha, maravilha. Agora a gente tem que pegar aquilo que efetivamente aparece nos dois termos. Quem que aparece primeiro ali? Tem um número, né? Qual que se repete nos dois? 4. O 4. O 4. Quem mais? Agora são as letras. M ao quadrado? M ao quadrado, porque é aquilo que efetivamente, né? No outro nome eu estava explicando para eles. Aqui aparece 3 vezes, porém aqui só aparece 2. Então aquilo que efetivamente se repete é o M ao quadrado. M ao quadrado. Muito bem. E o N? N é um. Uma, Só uma um única N. vez, né? Uma única vez. Ele aparece 2 no segundo termo ali, 3, né? 3 no segundo termo, isso. Mas no primeiro termo, ele só aparece uma vez. Beleza, então os fatores comuns em evidência já estão ali. Vou abrir o parênteses e colocar aquilo que sobrou. Quem sobrou no primeiro termo aqui? 5. No primeiro. A gente está no primeiro ainda. O 5 está no Tá. segundo. O M. Um M. Só o M? E o 2. Isso. Então, 2 vezes M. 2 vezes M. Tem mais alguém ou não? Ali no primeiro termo? Não. Não. Maravilha. O sinal agora? Menos. Menos. Perfeito, perfeito.
Quem que sobrou ali no segundo termo agora? O 5, O 5. O 5. Quem mais? n ao quadrado. N ao quadrado. N ao quadrado. Muito bem, Iris. Boa percepção aqui, né? Porque ele aparece 3 vezes, eu só coloquei uma lá, então faltou 2. Joia? Acabou. Fizemos a faturação. Fator comum. Perfeitinho. Quem vai me ajudar a fazer a letra C agora? Que é um monstro. Isabela? Dá para me ajudar? Posso? Vamos lá, Bia. Vamos você e eu. Ok. Deixa eu só aumentar essa borracha aqui. Ô, Bia, eu acho melhor a gente abrir ela, viu? Tá bom. Eu acho que ela é meio grande, o pessoal vai entender um pouquinho melhor. Sim. Pode ser, Gustavão? Pode abrir aqui a expressão? Eu sei que o Gustavo gosta de fazer direto, mas vamos abrir ela aqui, só para ninguém se perder, porque é uma expressão um pouquinho grande. Conforme for ganhando confiança aí, galera, vamos trabalhando direto, ok? Para ficar mais facinho. C. 6x ao cubo y mais 9x quadrado y ao quadrado menos 12x quadrado y ao cubo. Errei algum expoente aí ou não? Não, né? X quadrado, y quadrado, tá certo. Vai ficar uma expressão grande, mas eu acho que a gente deve abrir. O 6 eu posso escrever então, Bia, como sendo 3 vezes 2. Sim. O x fica x vezes X vezes x. X. É ao cubo esse Vezes x, né? Y. Sim. Então, 3 vezes. Vezes X. E vezes o y. O 9, 3 vezes 3. Eu acho que fica muita letra, às vezes até confunde um pouco mais, sei lá. X ao quadrado fica x vezes x. Sim. E o y ao quadrado, y Y vezes Y. vezes y. O 12. 4 vezes 3. 3 vezes 4. Isso. O x ao quadrado, x vezes x. X vezes X. E o y vai aparecer aqui 3 vezes. Maravilha. Maravilha, maravilha. Quem é que se repete? O 3. O 3 apareceu aqui. Ele aparece 2 vezes aqui, mas me interessa apenas um. E aqui ele aparece uma vez. Beleza. Então, 3 em evidência. Fator comum. Quem mais que aparece nos 3 termos? X. O x. E eu vou usar ele 2 vezes, né? 1, 2, Sim. porque aqui eu tenho Que é o 2 menor que também. tem. E aqui eu também tenho 2 vezes. Então, é x ao quadrado. X ao quadrado. Quem mais que se repete? O Y. O y. Tem uma vez aqui. Tem 2 aqui, mas me interessa apenas uma. E aqui tem 3, me interessa apenas uma. Y. Vamos ver quem é que sobrou agora. Quem é que sobrou? No primeiro termo, quem sobrou? 2X. O 2x. No segundo, Mais 3Y. 3y. E no último, Menos 4Y ao quadrado. menos 4y ao quadrado, que é aquilo que efetivamente sobrou aqui, tá? Passei ele em vermelho aqui, ó. Maravilha, Bia. Perfeito. Galera, deu para entender? Fator comum? Tem alguém aí comigo que possa me responder se está tranquilinho? Tranquilo, Lógico, mano. Ronaldo. Tá tudo bem. Maravilha. Vamos por agrupamento agora. Vou apagar. Quem precisar, tira uma foto dessa tela aí, porque eu iria apagar.
O agrupamento é a mesma ideia do fator comum, né? Mesma ideia do fator comum. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, apaguei. A única coisa é que tem que fazer o fator comum duas vezes. Agora, nesse fator comum, eu não irei abrir a expressão, eu vou direto. O Ronaldo, Oi. eu na hora de mandar a tarefa, na hora de fazer, na verdade, eu não tinha visto essa segunda parte aqui da tarefa, eu mandei só essas duas primeiras. Beleza, então você faz comigo agora. Maravilha? Tá, pode ser. Vamos lá. Exercício, vou apagar aqui os 6. Não, deixa assim. 2, então. 2, letra A. AX quadrado menos AB quadrado Y mais BX quadrado Y menos B ao cubo Y ao quadrado. Felipão, por agrupamento, a gente vai por partes, método do Jack. A gente pega essa primeira parte aqui, fatora, pega essa primeira parte aqui, fatora, e depois a gente junta tudo. Junta tudo e vê o que Beleza. acontece. Quem é fator comum nesse primeiro termo aqui? É o A, O A. Quem é que sobra dentro do parênteses? x quadrado, X menos quadrado, b ao quadrado y. B ao quadrado Y. Beleza. Beleza, então pus o A em evidência e sobrou ali x quadrado menos b quadrado y, direto. Agora eu tombo aquele maisinho entre eles ali. Quem é fator comum no segundo termo? É o B. O B. O B. Só o B? O B, Y, né? O B e o Y. O B e o Y. Quem é que vai dentro do parênteses? Quem é que É, sobrou? x ao quadrado, Isso. Então eu já tenho B e Y, vai o x ao quadrado. menos b ao quadrado, y. Menos B ao quadrado. Quem Y. mais? E o Y. Perfeito. É aquilo que sobrou, né? Então, se eu pus o B e Y em evidência, sobrou ali o x ao quadrado menos B ao quadrado Y. Tá? Conforme você vai desenvolvendo, pessoal, você vai enxergando esse fator comum aí para sair direto dessa maneira. Quem tiver dificuldade, abra toda a expressão, dá um trabalhão a mais, mas você vai desenvolvendo aí dentro do seu ritmo. Ninguém precisa seguir o ritmo do outro. Cada um vai no seu. Mas como a gente já fez vários, abrindo a expressão, agora eu vou começar a fazer um pouquinho mais direto, ok? Felipão, ainda não saiu uma fatoração aqui, ó. Eu ainda tenho uma soma entre eles, né? Observe que aqui eu tenho uma multiplicação, outro produto aqui, mas entre eles eu tenho uma adição. Isso aqui ainda não virou uma fatoração. Então ainda preciso fazer mais uma parte. Essa segunda parte também é fator comum. E aí, nos dois termos, nesse termo e nesse termo, quem é fator comum entre eles? É o x ao quadrado menos b ao quadrado y. X ao quadrado menos b ao quadrado y é o fator comum que eu dou um destaque para ele aqui, colocando em evidência. Sim. Né? Vou escrever certo, sim. Quem é que faltou agora? Que aí eu abro um parênteses e ponho aqui dentro. Quem é que sobrou? A O A e o BY. mais BY. Perfeito. É quem sobrou ali. Né? Maravilha. Isso é agrupamento. Agrupamento é usar a ideia de fator comum duas vezes. Duas vezes usando o fator comum. Acabou. Agora virou. Eu tenho dois termos aqui e o produto entre eles. Valeu, Felipão. Muito bem. Valeu. Então, copiem aí na apostila quem não tem, corrija quem precisa corrigir, ou deem um print aí, tirem uma foto dessa tela.
Apagando. O Iris, dá para me ajudar nessa agora? Vamos tentar fazer direto? Eu vou tentar. Vamos lá, vamos lá. O item B agora eu tenho a quadrado, m e o x, menos a m ao quadrado, n ao quadrado. E depois eu tenho o a n ao quadrado x, mais m n à quarta. Jóia. Vamos separar aqui por partes, método do Jack, os primeiros dois termos aqui e os segundos dois termos aqui, os segundos dois termos. Maravilha. Vamos achar fator comum ali. Vamos achar fator comum agora. Iris, nesse primeiro aqui que eu circulei, quem é que aparece nos dois? Uma letra primeiro. A. O A. Aí ele aparece A ao quadrado e aparece o A sozinho. Eu sempre pego de menor expoente, porque a repetição dele é apenas uma vez. Então, o A. Jóia. Quem mais aparece ali? O M. O M. E eu pego também ele sozinho. Porque o outro está ao quadrado, eu pego de menor expoente. O X e o N não, então beleza. Esse é o fator comum, pus ele em evidência. Quem é que vai dentro do parênteses agora? Aquilo que sobrou, né? No A, sobrou um A? Vai ter que sobrar um A, né? Sobrou um A. Por quê? Porque eu tinha A ao quadrado. Como em evidência eu pus apenas um, então dentro do parênteses vai mais um. Beleza? Uhum. O M, no primeiro aqui, não. Ele já aparece aqui. Tranquilo? Uhum. Quem é que sobrou ali? O X. Mas não tem um M também? Não, esse outro M aqui, ele aparece depois, ó. Não agora. Esse aqui, tá? Esse primeiro, tá. ó, ele já apareceu aqui, ó. Então, olha só. Eu tinha o A ao quadrado, um A tá aqui, o outro A tá aqui. O M tá aqui. E o X desceu para cá. Beleza? Beleza. Beleza. Então, vamos ver agora a sequência. Esse menos agora eu tombo ele vem para cá. Menos. Esse A já está aqui, não vou usá-lo mais. Agora o M que você estava querendo, ó, eu tinha M ao quadrado. Um M eu coloquei em evidência. O outro M tem que aparecer aqui, ó. Beleza? Sim. Quem mais agora? N ao quadrado. N ao quadrado. N ao quadrado. M que multiplica N ao quadrado. Beleza? Já melhorou, tá entendendo? Bom, agora vai complicar esse sinalzinho de menos aqui, ó. Agora esse sinalzinho de menos vai dar uma complicada, porque esse sinal de menos aqui tombou ali, tá? Quem é fator comum aqui agora? N. O N ao quadrado, né? N ao quadrado. Joia, já tá bom demais. N ao quadrado. Só ele. E aí, quem que sobrou dentro do parênteses? Dentro do parênteses. AX. O AX. O AX. Perfeito. Então, esse A desceu para cá, o N ao quadrado está em evidência e o X você colocou ele ali. Joia. Agora é que vem o problema do sinal, porque eu tenho um mais aqui, né? Só que eu não posso descer esse mais para cá. Por quê? Porque aqui dentro desse parênteses eu vou colocar o menos,
Porque esse menos com esse menos resulta naquele mais ali. Ok? Isso Ok. é um pouquinho difícil de enxergar, tá? Mas sempre que eu tenho um menos aqui na frente do parênteses, tenha sempre muito cuidado, porque isso é um problema, tá? Então eu coloco o sinal negativo aqui dentro do parênteses, porque menos com menos na multiplicação vai resultar naquele mais ali. Maravilha. Portanto, então agora eu tenho que descer. Quem para cá agora? Esse M. O M, N ao quadrado. Nossa, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. N ao quadrado. Já consegue fazer direto, hein, Iris? Pode ganhar confiança aí que você já consegue fazer direto. Bom, não acabou aqui ainda a minha fatoração. Porque eu tenho esse termo aqui sendo subtraído desse segundo termo. Não virou um produto total aqui ainda, né? Ainda preciso fazer alguma coisa. Então, eu preciso olhar quem é o fator comum nesse termo com esse termo aqui. Quem que se repete? AX menos MN ao quadrado? AX menos MN ao quadrado, em evidência. Abro o parênteses e coloco lá dentro quem sobrou. Quem é que sobrou? AM menos N ao quadrado? AM menos N ao quadrado. Agora acabou. Agora acabou. Maravilha? Maravilha. Parabéns, aí foi muito bem, viu? Obrigada. Então, pessoal, tirem um print aí, uma foto, joguem para a apostila. Vamos para o item C. O item C, o Gustavo comigo vai me ajudar aí. Vamos ver como é que o Gustavão tá nessa. Ajuda. Vamos ver como é que o Gustavo tá nessa situação. Apagando, dou-lhe uma, dou-lhe duas, foi. Apaguei a conta. Então, item C, eu tenho ali um monstrengo, 15, x à quinta, se eu errar algum expoente aí, você dá um grito. X à Beleza. quinta, y ao cubo, menos 3x quadrado, y mais 5x ao cubo, y ao quadrado, menos 1. Esse menos 1 aqui é trash, hein? Vamos ver. Sempre complica quando aparece alguma coisinha assim. Fiquei meio em dúvida mesmo na hora que eu fui fazer a primeira. Dá uma bugada, né? Dá uma bugada. Aí depois eu pensei, falei assim, é fácil. É simples, quer dizer. É simples, mas ele sempre dá uma confundida. De quando você bate o olho aí você não sabe como você faz. Então eu tenho esse termo aí e tenho esse termo aqui. Fiz uma curva muito grande. Aqui. Beleza. No primeiro termo que eu circundei ali, quem é o meu fator comum? O 3, O x 3. quadrado, y. Vamos lá. O 3, o x quadrado, que é o de menor expoente. E o y, que é de menor expoente. E o y, que é o de menor expoente. Quem é que sobrou? 5x ao cubo, y ao quadrado. Olha só. Desse 15 aqui, o 3 já está aqui, o 5 ele desceu para cá. Do x à quinta, o x ao quadrado já está aqui, e aí o Gustavo está colocando o x à terceira, porque é o que sobrou, né? O que está faltando. Do y ao cubo, um y já está aqui. O Gustavo está me trazendo, então, o y ao quadrado, que era o que estava faltando. Perfeito, Gustavo. Estou fazendo aqui para juntar. Beleza? Menos. Beleza. Menos 1. Menos 1, porque não sobrou nada aqui, né? Tá tudo ali Porque bonitinho. se repetiu.
Tá tudo O ali número já está em bonitinho. evidência. Isso. Não está faltando nada ali. Agora eu tenho mais. Quem é Um. fator comum nos dois termos? Um. 1. 1 é o fator comum. Muito bem. 1 é o fator comum. 1 vezes 5 e 1 vezes 1, né? 1 vezes É. 5 vezes... Beleza. 1 é o fator comum. Abro parênteses. Quem que eu ponho dentro do parênteses que faltou ali? Sobrou? X ao cubo, Y ao quadrado. 5 x ao cubo y ao quadrado menos 1. menos 1. Ok. Olha lá. 1 vezes 1, né? 1 vezes isso aqui vai dar o nosso original. E 1 vezes menos 1 dá o menos 1 lá. Joia? Esse dava uma bugada, hein? É. Agora não acabou ainda. Nós precisamos ainda fatorar. Eu acho um novo fator comum. Quem é o novo fator comum? O 5 5x ao cubo, Y ao quadrado, menos 1. y ao quadrado menos 1 é o novo fator comum que eu coloquei em evidência. Sobrou lá quem? 3x quadrado, Y, mais 1. 3x quadrado y mais 1. Quase que eu pus menos 1 aqui. Mais 1. Mais 1. Eu falei, ué, eu ia pôr o menos mesmo. É o mais 1, porque é esse mais 1 aqui, tá, gente? Ó, esse mais 1 aqui. Perfeito. Acabou. Virou um produto. Fatorado. Joia, Gustavão. Obrigado, viu? Que isso? Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Nenhum. Não. Tranquilinho. Então, dei um print aí, joguem, dê uma respirada, tomem uma água. Exercício 3 e 4, página 11, eu programei para agora. Exercício 3 e 4, fatoração. Eu tenho no 3 a diferença entre dois quadrados. Entre dois quadrados. Vamos lá. Página 11, fatoração. Deixa eu dar um exemplo aqui, que eu acho que é o que tem na apostila. Eu acho que é o que tem na apostila. Na página 10. Ele coloca para nós ali diferença de 2 quadrados e ele me dá 9x quadrado menos 25y ao quadrado. Um exemplo aqui antes de nós fazermos o exercício. Página 11 vai ser o exercício, na página 10 tem um exemplo ali, que ele coloca 9, cadê ele mesmo? 9x quadrado, 9x quadrado menos 25 menos 25y ao quadrado. É isso que ele colocou aqui. Beleza. E aí ele pede a fatoração. Aqui nós temos a diferença entre dois quadrados. Quem tem facilidade já enxerga aqui que eu tenho um 3x ao quadrado e um 5y ao quadrado e uma subtração entre eles. Quem tem mais dificuldade vai fazer o seguinte. Quem consegue me dizer qual é a operação inversa da potenciação? Qual é a operação inversa? Radiciação. Radiciação. Né? Então, veja, na diferença entre dois quadrados, eu estou usando a ideia de potência. Se eu quero a operação inversa, eu vou extrair a raiz aqui. Ó. Vou vir aqui e vou tirar a raiz aqui. E vou tirar a raiz daqui. Se eu conseguir extrair a raiz dali, desses dois termos, então eu confirmo que eu tenho a diferença entre dois quadrados e o resultado dessa raiz são os meus elementos. Olha só, 9x ao quadrado, Felipe, qual é a raiz quadrada? Se eu tirar a raiz quadrada dali, como é que vai ficar? Fica 3x. 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 E o 25y ao quadrado fica 5y. 5y. Bom,
Como eu consegui extrair a raiz quadrada, então esses são os meus termos da minha fatoração. Por quê? Porque se eu elevasse isso aqui ao quadrado, ó, e o sinal de menos tombando ali, e elevasse isso aqui ao quadrado, eu voltaria para a minha expressão original, que era 9x² menos 25y ao quadrado. Então, observe que isso aqui, ó, é a diferença entre dois quadrados. Bom, na prática, conseguir extrair a raiz quadrada, então esses são os termos da minha fatoração. 3x menos 5y, que multiplica 3x mais 5y. Se vocês se lembrarem, nós temos isso aqui, ó, a mais b, que é a minha identidade, que multiplica a menos b, vai ser igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Essa é a nossa identidade que a gente só reproduziu ali. Ok? Felipão, deu para entender um pouquinho? Nós vamos fazer mais exercícios. Mais um pouquinho só para a gente... Maravilha. Então, esse é o exemplo que o material trouxe na apostila. Deixa eu ver se tem mais algum ali. Não, não tem não. Então, vamos direto para os exercícios ali. O terceiro, página 11. Terceiro, página 11. A identidade nossa é essa. A mais b que multiplicar a menos b é igual a quadrado menos b quadrado. Né? Aqui nós temos, então, a ideia de produto da soma pela diferença ou diferença entre dois quadrados. Né? Isso aqui é a diferença entre dois quadrados. Bom, no item A, nós temos o x ao quadrado menos 16. Tem gente